Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez agradecer ao Grupo EBD em questão pela oportunidade de estarmos aqui para concluirmos aquele tema que nós começamos ontem, que é mostrar na declaração de fé das Assembleias de Deus as doutrinas pentecostais. E os irmãos se lembram que nós vimos que o que são doutrinas pentecostais, né? E nós usamos aqui a expressão do pastor Antônio Gilberto, no livrinho dele, Verdades Pentecostais, que foi o livro de apoio da Escola Bíblica Dominical em 2006, quando nós comemoramos o centenário do avivamento pentecostal da Rua Azusa. E lá na página 8 do livro Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto define as verdades pentecostais como sendo as bênçãos celestiais que acompanham a salvação, como a busca, o recebimento e a conservação do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a operação de milagres portentosos, sonhos e visões da parte de Deus, hinos e cânticos espirituais, expulsão de demônios pelo poder do Senhor, e, diz o pastor Antônio Gilberto, inúmeras outras maravilhas da parte do Senhor ressurreto. E nós vimos que as doutrinas pentecostais elas são pregadas pelo evangelho completo, que é o evangelho pentecostal, também chamado de evangelho pleno ou evangelho quadrangular. E aí a gente já vê que este evangelho quadrangular, estas doutrinas pentecostais, elas estão já no subtítulo da nossa declaração de fé, que diz: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então, as verdades pentecostais, as doutrinas pentecostais, elas se encaixam neste quádruplo evangelho, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. E nós vimos também que existe aí uma vertente, uma variante, que seria o evangelho quíntuplo, que divide o Jesus salva em Jesus salva, santifica, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Até hoje, nós estamos aí na companhia do pastor José Serafim. Ele tem um livretinho sobre as 5 doutrinas básicas, né, pentecostais, que são exatamente essas 5 doutrinas: a doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a doutrina da cura divina, a doutrina do batismo no Espírito Santo e a doutrina do arrebatamento da igreja, a escatologia. Nós estávamos falando, e falamos ontem, apenas da parte de Jesus salva, que envolve aqui o Jesus santifica, já que nós estamos adotando aqui a linha do evangelho quádruplo. E nós vimos, baseados também no pastor Antônio Gilberto, nós já falamos dentro do Jesus salva, a gente falou da conversão do pecador pelo Espírito Santo, do testemunho do Espírito Santo no íntimo do crente, da habitação interior do Espírito Santo no crente, da santificação do crente, do fruto do Espírito produzido no crente. Então, nós estávamos e falamos ontem sobre a santificação do crente. Agora, nós vamos continuar falando agora sobre a intercessão do Espírito Santo, né? Então, nós já vimos que a santificação ela é necessária, é possível e necessária. Não se pode falar em vitória sobre o mal sem que haja santificação, sem que nós tenhamos uma contínua aproximação de Deus, porque a santificação é a separação para Deus, ao mesmo tempo que a separação do pecado. Mas os pentecostais, eles enfatizam, e com razão, porque a Bíblia assim o faz, que nessa santificação nós não agimos segundo os nossos méritos. Nós vimos ontem que a santificação é pela graça, né? O item 10 do nosso cremos diz que nós cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa
e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então, veja que essa santificação, ela é obra do Espírito Santo. Ele habita em nós e está conosco. E é neste estar conosco que nós temos a questão da intercessão do Espírito Santo. Né? Na página 70 da nossa declaração de fé, no item 6, no capítulo 6, da nossa declaração de fé, capítulo 6, o item 4, lá na página 70, está escrito assim: o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. O termo grego para consolador usado aqui é parakletos, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Essa palavra era usada nas cortes de justiça para denotar um assistente legal, um defensor, um advogado. Então, o Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de Paracleto. Nós vemos isto lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. Né? Lá em João, no capítulo 14, nós encontramos Jesus dizendo, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja que parakletos é a palavra grega, temos até um hino da harpa que fala assim, por teu paracleto nos preside aqui. Então, paracleto ou paráclito é aquele que é chamado para ficar ao lado. Veja que para, em grego, quer dizer ao lado, kletos quer dizer chamado. Eclesia são aqueles chamados para fora. Então, a igreja, eclesia, kletos, eclesia chamado, ec para fora. Quando nós somos chamados para fora do mundo, nós somos chamados para ficar ao lado do Espírito Santo. É por isso que precisa haver a santificação. Eu preciso sair do mundo e ficar com o Espírito Santo. Eu saio do mundo e fico com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado para ficar ao nosso lado. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso advogado. A intercessão do Espírito Santo é nesse sentido que se diz que o Espírito Santo é nosso companheiro. Ele é companheiro porque ele está ao nosso lado, está em comunhão conosco. Nós já vimos ontem que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele está ao nosso lado. Ele, inclusive, ora por nós, intercede por nós, estando ao nosso lado. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que a nossa oração, a Bíblia nos fala que a nossa oração chega à presença de Deus. Lá no livro do Apocalipse, é dito que a nossa oração está no trono, diante do trono de Deus. Veja lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Como é que a nossa oração imperfeita pode entrar no céu, se no céu só entra o que é perfeito? É por causa da intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas e ele aperfeiçoa a nossa oração. É por isso que ela sobe como um cheiro suave e agradável ao Senhor e penetra
penetra no Santo dos Santos. Nós não podemos, como diz o escritor aos Hebreus, nós podemos ter inteira certeza de fé que a nossa oração chega à presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós. É por isso que nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos buscar nos aproximar de Deus, nos santificar a cada dia. Como foi dito ontem lá no Apocalipse capítulo 22, é dito: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Por quê? Porque assim a nossa oração chega à presença de Deus. Chega até o trono da graça, né? E nós temos esta confiança, né? O escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem nos ajuda? O Espírito Santo já nos ajuda aqui. Quando nós estamos levando a petição a Deus, o Espírito Santo já nos ajuda. Ele intercede por nós. É por isso que nós temos que buscar cada dia mais intimidade com o Espírito Santo, ter experiência com o Espírito Santo, porque nós podemos sim ser ajudados em tempo oportuno. O cessacionista não tem essa convicção. Nós já dissemos aqui aos irmãos, nem todo cessacionista é calvinista, mas os calvinistas têm um grande drama. Qual é o drama? O drama deles é saber se são ou não eleitos, se têm ou não segurança da salvação. E é por causa desta dúvida, né? O Dave Hunt, e era ele o escritor que ontem eu tinha esquecido, naquele livro Que Amor é Este? Ele é bem claro, né? Quando ele mostra que a maior dúvida, e ele traz trechos de grandes escritores calvinistas que mostram a dúvida que eles têm se eles são eleitos ou não. Agora, quem tem experiência e convivência com o Espírito Santo, quem busca intimidade com o Espírito Santo, percebe, como Paulo, a intercessão do Espírito Santo. E, portanto, nós podemos chegar a ele em inteira certeza de fé. É o que diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10. Ele diz assim, no versículo 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. São aqueles que nascem da água e do Espírito, como diz Jesus, e eles entram no reino de Deus. Então, a intercessão do Espírito Santo é outra verdade pentecostal que se encontra aí com todas as letras na nossa declaração de fé, no capítulo 6, no item 4, na página 70. Depois, nós temos uma outra verdade pentecostal ainda ligada a Jesus salva ou Jesus santifica, que é o Espírito Santo na adoração a Deus. Na adoração a Deus. A igreja é um povo que foi criado para adorar a Deus. É o que está no item 8 do nosso cremos. O item 8 do nosso cremos diz assim: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Veja, eu gostei muito da expressão do pastor Ezequias Soares na lição 1 desse trimestre, quando ele diz que o Espírito Santo é a primeira pessoa divina que mantém contato com o pecador, no convencimento, como a gente viu ontem. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ao convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, faz com que ele creia em Jesus. E crendo em Jesus, crê também no Pai que o enviou. Então,
é com o Espírito Santo que o pecador tem o seu primeiro contato com Deus, primeiro encontro com Deus. É por isso que a igreja ela é formada por aqueles que são chamados do mundo pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo nos chama para quê? Para seguir a Cristo e para adorar a Deus. Então, aqui, nós vamos ver mais uma vez que aquele rio de água viva que corre do ventre, do interior, que Jesus disse que quem cresce nele receberia o Espírito Santo, e ele diz assim, quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu ventre, e o próprio evangelista João diz que Jesus estava falando do Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. O Espírito Santo vem ao nosso interior, para quê? Para que nós sigamos a Cristo. É por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse seguir a Jesus só é possível por causa da companhia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, para eu seguir a Jesus, eu tenho que seguir a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só ando na verdade. Eu só sigo o caminho, que é Jesus. E eu só tenho vida, ando segundo o Espírito, ando segundo a lei de Cristo e da vida, se eu estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se eu zelar por este convívio, por esta experiência presente com o Espírito Santo. E aí eu sigo a Cristo e, seguindo a Cristo, eu adoro a Deus. Por quê? Porque eu, seguindo os passos de Jesus, eu faço o que Jesus fez. E o que é que Jesus fez? Jesus glorificou o Pai. Jesus glorificou a Deus. Né? Lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus disse assim, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, aqui na terra, nós vamos glorificar a Deus. E nós já vimos que essa glorificação se dá pelas nossas boas obras, que só existem porque o Espírito Santo produz em nós o seu fruto. Então, esta convivência nossa com o Espírito Santo faz com que nós produzamos o fruto do Espírito. Tenhamos um comportamento que nos faz parecidos com Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos. E é por isso que nós adoramos a Deus. Adorar a Deus é reconhecer o domínio de Deus sobre nós. Veja que Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse para que nós orássemos assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós nos neguemos a nós mesmos, passemos a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus passa a ser a razão de ser da nossa vida, como era a razão de ser da vida de Jesus aqui na terra. Veja que Jesus disse isso lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós reconhecemos o senhorio de Deus. Nós nos anulamos, negamos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Então, uma característica de quem tem experiência com o Espírito Santo é essa. O Espírito Santo, e nós já vimos aqui, o Espírito Santo é Deus, e, portanto, ele deve ser adorado, mas nós não encontramos no texto bíblico
em nenhum momento o Espírito Santo pedindo adoração para si. Porque justamente o papel dele é levar o cristão a adorar a Deus, inclusive a ele próprio. Mas ele veio glorificar o Filho. Então, ele é Deus e deve ser adorado, mas ele não pede adoração para si. E quem está em comunhão com ele também desaparece. Veja que o primeiro homem, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, e que por isso foi chamado por Jesus como o maior de todos os nascidos de mulher, era João Batista. E ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, esses pregadores hoje vaidosos, que são aí os preferidos do pastor Serafim, esses pregadores vaidosos, que querem dizer que mexem com a igreja, esses pregadores que querem dizer que eles é que provocam o poder do Espírito Santo nas pessoas, esses pregadores demonstram com esta atitude que eles não têm comunhão e nem são dirigidos pelo Espírito Santo. Porque a nossa própria declaração de fé diz que é o Espírito que nos leva a adorar a Deus e a seguir a Cristo. Diz que o Espírito Santo me glorificará. Jesus disse lá, voltamos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que o Espírito Santo, embora seja onisciente e saiba todas as coisas, ele não fala nada de si mesmo. Veja lá João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o verdadeiro pregador pentecostal, ele não aparece. Ele faz Jesus aparecer. Ele recebe do Espírito, não fala de si mesmo, transmite aquilo que ele ouviu, aquilo que ele recebeu, e glorifica a Jesus. Então, aqui nós temos mais o papel fundamental do Espírito Santo na adoração a Deus. No capítulo 15 da nossa declaração de fé, na página 143, nós vamos encontrar, logo no começo do capítulo 15, que é o capítulo sobre a adoração. Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. Então veja que como Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, o Espírito Santo nos leva a ter uma adoração espiritual. E nesta adoração, nós temos o caráter sagrado, a reverência, e não temos nenhuma representação visual. Então, isso é importante. O que é sagrado não é profano. Então, elementos profanos no culto são um indicador de que não se está diante de um culto pentecostal. Então, um culto com manifestações profanas. E aqui vem a questão da dança, da coreografia. Nós nunca encontramos na Bíblia a dança como algo sagrado. É sempre algo profano que aparece. E eu me lembro, uma vez a gente estava falando sobre esse elemento, sobre a dança, e alguém disse, não, mas Davi dançou lá quando foi levar a arca. E nós tínhamos
uma senhora judia que, vez ou outra, ia frequentar lá o nosso estudo dos professores. Ela, inclusive, vai fazer 1 ano agora que ela faleceu. E ela era uma pessoa extremamente ética, sendo judia, ela não se intrometia na aula, mas aquele foi o único dia que ela pediu licença para falar. E eu até admirei e dei licença para ela. E ela disse que ela se sentia ofendida como judia quando alguém dizia que dança fazia parte do culto a Deus. Ela disse, nós como judeus jamais usamos a dança como parte de culto a Deus. Então, isso foi a demonstração mais clara e evidente de que essas baboseiras que andam falando por aí. É preciso ter reverência, é preciso ter um caráter sagrado e mais, sem nenhuma representação visual. Eu tenho muita preocupação nos dias de hoje também, muitos se dizendo pentecostais, inserindo elementos visuais no culto. Né? Então, precisa orar por alguém, precisa levar a foto dessa pessoa para orar. Precisa pegar algum amuleto para aumentar a sua fé, para visualizar a fé. Isso tudo é fora de propósito. A adoração a Deus, nós somos levados a adorar a Deus pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não há nenhuma representação visual ou material na adoração a Deus. A próxima verdade pentecostal, ainda dentro do Jesus salva e santifica, nós já falamos um pouco dele no dia de ontem. Né? Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós vimos que a finalidade do fruto do Espírito é conformar a nossa imagem à imagem de Cristo, né? Sermos cristãos. É o que nós já vimos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu só vou aqui citar o item 5 do Cremos, que eu não tinha lido ainda, que reforça esta ideia. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então, nós temos uma visão, nós somos a imagem de Deus, mas uma imagem distorcida de Deus por causa do pecado. Mas em Cristo, nós somos nova criatura. Nós passamos a ser a imagem de Deus. Agora que nós terminamos esta questão do Jesus salva e Jesus santifica, vamos para o Jesus cura, que é a segunda verdade, o segundo aspecto do Evangelho. O Evangelho não diz apenas que Jesus salva, ele também diz que Jesus cura. E aí nós temos as verdades pentecostais, que o pastor Antônio Gilberto denomina de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz com que tenhamos manifestações sobrenaturais, não só no campo espiritual, mas também no campo psicológico e no campo físico. Veja, e eu me lembro aqui do saudoso pastor Walter Marques de Mello, que ele dizia o seguinte: o mesmo Jesus que morreu na cruz para salvar dos nossos pecados, também morreu na cruz para curar as nossas enfermidades. E a gente vê bem isto lá em Isaías, capítulo 53, né? Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja que o profeta Isaías aqui, ao falar do Calvário, ele dá esta dupla dimensão. O Calvário, ele tanto nos cura
nos salva e nos perdoa o pecado, como também cura as nossas enfermidades, as nossas doenças. Né? E eu quis, né, como eu disse para os irmãos semana passada, que é tão importante esse Jesus cura, que eu achava que deveria ter um item no Cremos específico a respeito da cura, como é na Declaração de Fé das Assembleias de Deus dos Estados Unidos da América. Eu até fiz esta propositura e, como eu disse para os irmãos, acabou a comissão criando aquele subtítulo da Declaração de Fé para incluir o Jesus cura, mas não há um item no nosso Cremos menor. O que há é um capítulo da nossa Declaração de Fé, que é o capítulo 21, que fala da cura divina. O capítulo 21, lá na página 179, diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Faz parte da natureza divina curar os enfermos. E Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. Isto está na página 179. E aqui nós também podemos ver o Salmo 103. O salmista Davi diz assim, versículo 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqui também, nos benefícios que o Senhor nos traz, nas bênçãos que o Senhor nos traz, não é apenas o perdão dos pecados, mas também a cura das enfermidades. E Jesus, durante todo o seu ministério, ele curou os enfermos. E ele disse que os discípulos também deveriam fazê-lo. Lá, quando ele manda os discípulos, os 12, para a sua missão, ele diz o quê? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Lá em Lucas, capítulo 10, nós vemos que Jesus também, quando manda os 70, ele diz o quê? Ao mandar os 70, ele diz assim, olha, vocês devem fazer o quê? Versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus, ao comissionar a igreja, mandou que eles curassem os enfermos também. Então, a cura divina faz parte do evangelho. Né? Não tem cabimento dizer que era só os apóstolos que curavam enquanto a Bíblia não estava completa. Não tem nada disso. E veja que quando Jesus mandou os 70, era mais do que os 12. Lá em Mateus ele mandou os 12, mas aqui em Lucas ele mandou os 70. Então, Felipe não era apóstolo e curava os enfermos. Então, não tem cabimento essa informação de que a cura divina era só para os dias dos apóstolos. Agora, veja bem que nós temos aqui e eu fiz até um apêndice agora nesse trimestre, o falso pentecostalismo, ele começou a surgir quando houve uma inversão nas prioridades. Veja que o evangelho é Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará.
A mensagem do evangelho tem que começar com a salvação. Os sinais, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, eles acompanham a salvação, confirmam a pregação da salvação. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos 16 e 20. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Veja que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura segue a salvação. Primeiro eu preciso pregar que Jesus salva, depois eu prego que Jesus cura. Quando houve esta inversão, na chamada segunda onda, não do coronavírus, mas a segunda onda do pentecostalismo, chamado deuteropentecostalismo, eles inverteram. Os movimentos que surgiram nos Estados Unidos a partir da década de 30, chegaram aqui na década de 40, década de 50, quem é testemunha ocular disso, e não estou chamando de velho, mas de mais experiente, é o pastor Serafim, ele acompanhou isso. Esse pessoal começou a pregar primeiro que Jesus cura, para depois falar que Jesus salva. E nessa inversão, eles permitiram que o engano entrasse. Porque quando a gente prega que Jesus cura primeiro do que Jesus salva, a gente faz com que as pessoas busquem os sinais. E quem busca sinal antes de crer em Jesus, ele comete o mesmo erro dos judeus. Os judeus, eles rejeitaram a Cristo. Por quê? Um dos fatores foi este. Eles queriam sinais. Um dia eles pediram sinal para Jesus, e Jesus disse: não se lhe será dado nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que era a própria ressurreição. E eles subornaram os soldados romanos e inventaram uma mentira para rejeitar Jesus. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja que Paulo tem um ministério que era, ele mesmo diz. Olha ali no capítulo 2, versículo 4 ainda de 1 Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, Paulo, quando pregava, havia sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele não colocou a carroça na frente dos bois. Ele pregava a palavra da cruz. Ele pregava Cristo crucificado, a salvação. E depois vinha a cura. Depois vinha o milagre. É assim que nós temos de fazer. Primeiro, porque quando a gente inverte, nós abrimos a oportunidade para que o diabo haja, porque o diabo também faz sinais. O maligno também faz sinais. E nós vivemos hoje o período do engano. O período do engano. Nós estamos no princípio das dores. Essa pandemia nos colocou diante do princípio das dores. E lá, em Mateus 24, Jesus diz, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, há sinais de engano, há sinais de mentira. Paulo fala disso também lá em 2 Tessalonicenses 2, e ele diz assim,
versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando as pessoas buscam sinais, elas podem ser enganadas com sinais de mentira, com ações malignas. Mas quando a gente prega Jesus salva, elas creem em Jesus. Aí vem os sinais verdadeiros, confirmando a palavra. Né? E eu li lá Mateus 16 e 20, e alguns cessacionistas gostam de dizer que os manuscritos mais antigos não têm a parte final do capítulo 16 de Marcos. Então, não vale Marcos 16, 15 até 20. Então, não tem problema. A gente lê Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Então, o escritor aos Hebreus aqui nos mostra que primeiro veio a palavra e depois veio a necessária confirmação com milagres, com sinais e com dons do Espírito Santo. Então, aqui está dito sobre o Jesus cura. Mas vamos para o terceiro ponto. Jesus batiza no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Na nossa declaração de fé, o pastor Ezequias preferiu a expressão batismo no Espírito Santo. Mas elas são equivalentes, não tem diferença nenhuma entre batiza com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Veja que o pastor Antônio Gilberto usa o batismo com o Espírito Santo. Aí é uma discussão até com relação à melhor tradução do grego. No item 11, e quando a gente fala em batismo com o Espírito Santo e em dons espirituais, a gente fala no que é propriamente pentecostal. É verdade que a cura divina também, só os pentecostais é que creem nela, mas quando a gente falou na salvação e santificação, isso é compartilhado também com os cessacionistas, ainda que os cessacionistas não deem a ênfase que a Bíblia dá ao papel do Espírito Santo e a necessidade de uma convivência, uma experiência com o Espírito Santo para termos a genuína, autêntica e completa santificação. Mas o batismo com o Espírito Santo, sem dúvida alguma, é o elemento diferencial, a diferença específica, como eu disse ontem, entre nós, entre as doutrinas dos pentecostais e dos outros segmentos cristãos. E o item do nosso cremos, que fala do batismo com o Espírito Santo, é o item 11, que diz assim: cremos no batismo no Espírito Santo conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então, aqui eu tenho alguns pontos importantes. Antes de eu explicar os pontos importantes, eu já vou ler aqui o cremos maior, o capítulo 19. O capítulo 19, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que está na página 165, onde se destrincha um pouco mais o que está no item 11 do cremos. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. É também uma promessa divina aos salvos. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial,
pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Então, os irmãos vejam que, em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não se confunde com a conversão. Os cessacionistas procuram dizer que batismo no Espírito Santo é a conversão. E, para isto, eles usam de um versículo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, eles usam este texto para dizer que batismo no Espírito é o ingresso no corpo de Cristo. É quando você é colocado dentro do corpo de Cristo, quando você se torna membro do corpo de Cristo, o que acontece quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Só que, primeiro, eles usam um texto único e isolado. Nenhum texto único e isolado pode criar doutrina. Segundo, quando Jesus falou em batismo com o Espírito Santo, repetindo as palavras de João Batista, lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, ele disse assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E quando Jesus disse isso, fazia 40 dias que ele havia ressuscitado, e no domingo do dia da ressurreição, ele tinha soprado sobre os discípulos, e eles já tinham recebido o Espírito Santo. Olha lá, João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E o versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E esse receber o Espírito Santo é o selo do Espírito. É por isso que o pastor José Serafim sempre fala: selo do Espírito não é batismo com o Espírito Santo. Selo do Espírito é o Espírito quando nós cremos em Jesus, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós e nos torna propriedade de Deus. É o que está escrito lá em Efésios 1:13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no dia da ressurreição, Jesus fez o que está escrito aqui em 1 Coríntios 12:13. Selou os discípulos com o Espírito Santo. 40 dias depois, ele diz: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então, batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que conversão. Né? E é o que as Escrituras dizem. Por isso que o item 11, eu gosto muito, quando diz que nós cremos no batismo conforme as Escrituras. E as Escrituras dizem o quê? E as Escrituras dizem que o batismo é dado por Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Cuidado com os batizadores com o Espírito Santo que tem por aí. Tem um amigo do pastor Serafim aí que usa até fio desencapado para a pessoa tomar choque e ele dizer que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Cuidado, hein? Cuidado. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Veja que pode alguém impor as mãos sobre alguém e a pessoa se batizar com o Espírito Santo? Pode. Aconteceu isso em Samaria. Mas não foi Pedro nem João que batizou os samaritanos com o Espírito Santo. Foi Jesus. Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos de Éfeso e eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas não foi Paulo que os batizou com o Espírito Santo, foi Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo.
E qual é o sinal do batismo com o Espírito Santo? É falar em outras línguas. Foi assim no dia de Pentecostes, foi assim na casa de Cornélio, foi assim também em Éfeso. Nestas 3 passagens, a Bíblia diz que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo e o que aconteceu para que as pessoas tivessem a certeza que eles foram batizados com o Espírito Santo? Foi falar em outras línguas. Falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, também a língua é dada pelo Espírito Santo. Tem os grupos carismáticos aí, principalmente, católicos carismáticos, que ensinam as pessoas a falar língua, enrolar a língua. E tem muito crente também que anda ensinando o pessoal, sopra no ouvido, faz assim, isso aí não é língua, isso é língua bem estranha mesmo. A língua é concedida pelo Espírito Santo. Então, e o batismo com o Espírito Santo é este o sinal. Ah, mas lá em Samaria não diz que eles falaram em línguas, não diz. Mas o que é que aconteceu para eles saberem que eles tinham recebido o Espírito Santo? Ora, só podia ser o falar em línguas, porque lá já tinha tido expulsão de demônio, lá já tinha tido milagres, já tinha tido sinais, maravilhas. A única coisa que não tinha acontecido era falar em línguas. Então, implicitamente, nós chegamos a esta conclusão. Também, quando Paulo foi batizado com o Espírito Santo, assim quando Ananias orou por ele, também não está escrito que ele falou em línguas. Só que lá em Coríntios, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que falava mais línguas do que todos eles. Quando é que ele começou a falar em línguas? Quando ele foi revestido de poder lá na Rua Direita, lá em Damasco. Então, todas as passagens que a Bíblia fala em batismo com o Espírito Santo dão a entender que eles falaram em outras línguas, quando não se fala explicitamente. Agora, eu gostei muito deste ponto. A evidência do batismo com o Espírito Santo inicial é falar em língua estranha. Muita gente busca o batismo com o Espírito Santo e depois só fica falando língua estranha. Só que batismo com o Espírito Santo não é para falar língua estranha. Batismo com o Espírito Santo, ele é identificado pelo falar em outras línguas. Mas é um revestimento de poder. Para quê? Para ser testemunha. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus batiza com o Espírito Santo, não é para a pessoa ficar falando língua estranha e para mostrar para a igreja que ela é revestida de poder. Ela é batizada com o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. E sendo testemunha de Jesus, ela é uma prova viva de que Jesus salva, de que Jesus transforma, de que Jesus é poderoso. É por isso que quem é batizado com o Espírito Santo precisa mostrar. Veja que o capítulo 11, lá na página 165, ele diz assim: quem é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas, mas ele tem que mostrar que existe uma presença especial do Espírito na sua vida. Então, ele tem que mostrar o quê? Ele tem que mostrar o fruto do Espírito, que ele é um cristão, que ele é um pequeno Cristo, que ele está seguindo a Cristo, que ele é parecido com Cristo, que ele é a imagem de Deus, que ele pratica boas obras, e ele tem que manifestar os dons espirituais, porque ele tem que ser um instrumento do poder de Deus. Veja que os discípulos, assim que foram batizados com o Espírito Santo, eles pregaram no dia de Pentecostes e houve a conversão de quase 3.000 almas. E depois, a partir do capítulo 3, nós vamos ver os apóstolos e os discípulos em geral sendo usados em todo sinal, prodígio e maravilha, nos dons espirituais. Então, quem é batizado com o Espírito Santo é batizado com o Espírito Santo para ser testemunha. Para ser testemunha. Né? O irmão Gutierrez Siqueira, ele costuma dizer que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento, é um dom de capacitação evangelística. Né? Através do batismo com o Espírito Santo,
aumenta o caudal do rio que sai do interior do crente. Há um fortalecimento, porque você é cheio do Espírito Santo. Então, esse rio que sai do seu ventre, que tem essa repercussão no mundo, o Espírito Santo é repercutido por você. É como um rio Jordão, quando o Israel estava passando. A Bíblia diz que o rio Jordão estava cheio, era a época da cheia, ele transbordava, saía do seu leito. O crente batizado com o Espírito Santo, ele só prova que o batismo continua ativo se ele é um rio transbordante da graça de Deus. Se por onde ele passa, Jesus Cristo é glorificado pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua atitude e pelos sinais que ele produz. É para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo. Não é para ficar atrapalhando o pregador no culto com meninices ou falando alto em língua estranha, como infelizmente acontece muito hoje disso. Ainda dentro do Jesus batiza com o Espírito Santo, nós temos os dons espirituais. Né? Veja que o próprio Espírito Santo ele é chamado de um dom. Né? A gente vai ver lá no item 12 do Cremos, o que te diz o item 12 do nosso Cremos? Que nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. Isso é o item 12 do nosso Cremos. E o capítulo 20, que está na página 171, do capítulo 20, que é sobre os dons do Espírito, diz o quê? Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e para todos os crentes. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais, na linguagem paulina, são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus usando os dons espirituais. Então veja que os dons espirituais, eles manifestam a presença, o poder e a ciência de Deus no meio do seu povo. Através dos dons espirituais, Deus revela a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. E, através dos dons espirituais, ele ajuda na edificação, na consolação e na exortação da igreja. Então, os dons espirituais, eles servem como ferramentas para ajudar o crescimento espiritual da igreja. São dons para a igreja. Então, quem tem dom espiritual não é um crente classe A, um crente de primeira classe, não é mais crente que os outros, não. Ele é colocado a serviço da igreja. Então, o portador do dom não tem que ser tratado como um supercrente. Ele tem que ter consciência de que ele é um servidor da igreja, que ele está a serviço da igreja. Portanto, ele tem que ser humilde. Ele não tem que se achar, como infelizmente acontece. E nem as pessoas achar que ele é um crente, quase que um mediador entre ele e Cristo. Os dons só servem para o que for útil. Qualquer manifestação sobrenatural que não traz nenhum proveito e utilidade para a edificação espiritual, seja da pessoa, seja da igreja, é um dom espúrio, é mentira, é engano. E os dons não são dados todos a uma pessoa só. Através dos dons, nós entendemos que a igreja é um corpo e que um depende do outro. Veja que Paulo fala dos dons no mesmo capítulo que ele fala a respeito
da igreja ser um corpo e que nós somos membros de um corpo. E só existem dons, os dons previstos na igreja. Estas novas invenções que andam dizendo por aí, esses dons que não existem na igreja, na Bíblia, não podem ser aceitos. Na Bíblia não tem nada de risada santa, vômito santo, dom de lagartixa, não tem nada de nova unção, tudo, unção dos animais, tudo isso é como diz o jornalista Josadac Pereira, são bobagens, neobobagens pentecostais. E o último item, que eu vou ser bem breve aqui, com relação à pregação pentecostal, é Jesus breve voltará. São os pentecostais que revivem com todo o seu fulgor a esperança da volta de Jesus. Veja que os pentecostais, eles rompem com as doutrinas escatológicas criadas na Igreja Romana, que os cessacionistas não romperam. Veja que a doutrina escatológica da Igreja Romana foi mantida por Lutero, foi mantida por Calvino. Todos ali se abeberaram em Agostinho e no seu amilenismo da Cidade de Deus, que é o livro dele que fala da doutrina amilenista. Mas os pentecostais não. Como eles buscam o Espírito Santo e a esposa dizem, vem. O Espírito Santo, quando tem intimidade com o Espírito Santo, sabe que Jesus virá buscar a sua igreja e sabe que haverá um milênio e sabe que Israel vai ser restaurado e vai ser povo sacerdotal. E isso tudo nós vemos nos itens 13 a 15 do nosso cremos. Nós cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Esse arrebatamento da igreja, os cessacionistas não creem. Eles não estão esperando Jesus. Como diz o pastor Serafim, eles estão esperando o anticristo. Por que eles estão esperando o anticristo? Porque eles não têm intimidade com o Espírito Santo. O pentecostalismo, irmãos, tem tudo a ver com o dispensacionalismo. O pentecostalismo tem tudo a ver com o pré-milenismo. Porque só quem busca o Espírito Santo com avidez, só quem tem intimidade com o Espírito Santo, é que tem comunhão com ele, a ponto de estar exclamando junto com ele, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Mas, infelizmente, quem não tem intimidade com o Espírito Santo, quem não busca o poder do Espírito Santo, acaba aí esperando o anticristo. Nós cremos que a vinda de Jesus tem duas fases. A primeira, que é o arrebatamento da igreja. A segunda, que é a vinda gloriosa com a igreja para Jesus instituir o milênio. Nós também cremos no tribunal de Cristo, é o item 14. Nós cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Né? Também os cessacionistas, eles só pensam no juízo final. Estão aguardando o juízo final. Eles não entenderam que a igreja é um povo especial, zeloso de boas obras. Também pudera. Eles não têm aquela intimidade com o Espírito Santo e não produzem e não sentem a necessidade de produzir como se exige. Porque para haver a evangelização do jeito que Deus quer, é preciso que nós tenhamos o revestimento de poder. Quem não tem o revestimento de poder não sente a necessidade de produzir a contento e corre o risco de, tendo recebido um talento só, enterrá-lo. E aí é bom não lembrar que tem tribunal de Cristo, né? Porque aí a coisa fica difícil. E o último item é o item 15, que aí nós cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial, os que ao final desta época estiverem vivos. E na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis,
e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Aí, os cessacionistas pensam como nós, porque só que eles só pensam e só esperam esse juízo final. Acham que Jesus só vem para julgar os vivos e os mortos, quando nós sabemos que Jesus virá para levar aqueles que tiveram aqui a intimidade com o Consolador. Era isso que nós tínhamos a falar. Esses são os pontos das doutrinas pentecostais na nossa declaração de fé. Obrigado aí por ter nos ouvido.